Olá pessoal, todos bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, trabalhando, a nossa matéria dos direitos humanos. Tá? Na primeira aula, na nossa aula introdutória, eu trouxe para vocês basicamente aí uma noção, do que é os direitos humanos, para vocês que os direitos humanos eles são direitos que garantem a todos, e a todas e a todos nós, tá? A qualquer pessoa, para ter direitos humanos basta ser humano, independentemente do adjetivo que tu der para a pessoa. Ah, é negro, é branco, é preto, é azul, é do partido A, do partido B, é hétero, é gay, é lésbica, é isso e aquilo, é chinês, é brasileiro, não interessa, isso não me interessa, isso é relevante. Se é ser humano, tem direitos humanos. Tá, pessoal, beleza? Tranquilo? Trouxe para vocês ali já uma parte da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos para introduzir, tá? Disse para vocês que os direitos humanos são aí garantias básicas, garantias, direitos mínimos, para quê? Que visam garantir que estas pessoas, que todos nós, tá? Que a raça humana viva de forma digna, ou seja, dignidade da pessoa humana. Lembre-se, sempre tente fazer esse link, dignidade da pessoa humana, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana, o homem, o ser humano não pode ser coisificado, tratado como coisa. Todo ser humano tem direitos humanos, tá? Beleza, pessoal? Direito ao devido processo legal, direito à vida, direito à moradia, direito ao meio ambiente, direito à propriedade, tudo isso são direitos humanos. Né? A gente só vai identificar, começando por agora, e esses direitos são direitos de primeira geração, esses de segunda, esses de terceira, que é basicamente o que a prova gosta, de cobrar de vocês. Começamos a evoluir, tratando sobre os antecedentes, ou seja, os eventos históricos, como que surge esses direitos humanos, como que surge estas gerações, dimensões de direitos humanos, tá? E aí a gente começou a evoluir. Eu disse para vocês que o primeiro que é considerado, de fato, um documento que traz essa noção de restringir, de limitar o poder do Estado, o poder do soberano, à época, o Estado representado na figura do rei, tá? Esse primeiro documento que traz essa noção, claro que antes, pessoal, se diz que tem alguns documentos, mas era algo muito incipiente, muito novo, muito fraco ainda. Tá? O que traz essa noção, de fato, de limite, tá? Ou seja, um basta, um freio ao rei, ao soberano, é a Magna Carta do Rei João Sem Terra, que às vezes ela é cobrada em prova. Tá? Mas o grande marco que é considerado é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento da Revolução Francesa. Esse é o marco aí do surgimento da primeira geração de direitos humanos, tá? Como a gente já falou na nossa primeira aula, beleza? Depois eu disse para vocês o que se buscava com os direitos humanos, né? O que se busca com estes direitos, né? O que se buscava naquela época, lá em 1789, quando surge de fato um documento aí que traz essa noção de direitos, de uma garantia mínima, para todos, independentemente de quem e onde estavam, se buscava limitar o poder do rei, que era o todo-poderoso, o suprassumo da época era o rei, e o rei ele era o todo-poderoso, ele não tinha limites, ele fazia o que ele queria. Ele abusava, ele era arbitrário, ele confiscava, ele mandava prender, mandava matar e não tinha problema nenhum. Né? Aí o povo se indignou da cara, e acabou que fez aí, a partir de hoje, assim, não, a partir de hoje não, mesmo? Teve toda uma luta e tal, a Revolução Francesa foi um dos principais eventos históricos, Para quê? Para buscar limitar esse poder absoluto, abusivo, arbitrário do rei e garantir direitos básicos ali para a população, Ou seja, trazer um limite para esse rei, tá? Ou seja, esses direitos têm natureza negativa, tá? Ou seja, esses direitos de primeira geração, que a gente vai trabalhar agora, primeira geração ou dimensão de direitos humanos, que surge neste momento histórico
da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, são direitos de primeira geração. Por quê? Porque é o primeiro momento, a primeira gama de direitos que surgem, né, garantindo estes direitos, né, às pessoas. Ou seja, vocês vão ter minimamente estes direitos aqui. Então, essa primeira gama de direitos a gente chama de primeira geração ou dimensão. Tá? Alguns trazem dimensão, tal, geração, não tem muita importância, assim, diferença, né, na prova objetiva. Né? Numa prova discursiva até poderia discorrer sobre a diferenciação, né? Uns dizem que geração tem uma noção de que uma exclui a outra, né? E dimensão não, seria a soma da primeira com a segunda e a terceira e assim por diante. Né? Mas na realidade não tem muita diferença prática, né, pessoal? Tranquilo? Então, primeira geração, a primeira gama, né? Todos nós temos família. Nós temos a primeira geração da nossa família, depois temos a segunda, a terceira, e assim vai, né? Então, aqui basicamente essa noção dos direitos, né? A gente surgiu a primeira geração, mais à frente a gente vai ver surge a segunda geração, e mais à frente surge a terceira, e hoje já tem outras, muitas gerações, mas basicamente em prova cai primeira, segunda e terceira. E aí vocês vão ter que saber diferenciar, né? Tipo, isso aqui, se falar na prova para vocês, direitos civis e políticos são de qual geração? Vocês têm que saber que direitos civis e políticos marcam, né, são direitos relacionados à primeira geração. Tá? Então, quando surge essa primeira geração, dimensão de direitos humanos, lá, né, na Revolução Francesa, lá no Estado liberal, né, ou seja, são direitos de liberdade, ou seja, direitos civis e políticos, ou seja, eu busco resguardar aquele povo que não tinha nenhum direito, né? Por quê? Porque o rei era o soberano, né? A população não tinha direito nenhum. Tá? Naquele momento histórico, busca minimamente resguardar ali o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a um devido processo legal, que eu trouxe aqui para vocês como exemplos de direitos. Tá? Por que, pessoal? Liberdades negativas, né? Porque naquele momento, o que eu digo para o poder, para o poder público, para o Estado, para o rei, para o soberano, que representa essa figura do Estado, né? Eu digo o que para ele? Olha, fica no teu canto, né? E respeita a nossa vida, respeita a nossa liberdade, respeita os nossos bens, tá? Então tu fica aí nesse canto e deixa que a gente vai se resolvendo, tá? Ou seja, esses direitos de primeira geração, dimensão, diz o que para o Estado, para o poder público, para o absoluto, para o rei? Olha, não faz, não te intrometa aqui, tá? Ou seja, é um não agir, é uma não interferência. O que se diz para o rei, para o Estado, para o poderoso? Tá? Ou seja, não intervenha na nossa relação aqui. Deixa que a gente, o povo, se resolve aqui. Tá? É aquela imagem que eu coloquei para vocês ali. Ó. Tá? O povo ali e aquele escudo protetor, que é os direitos humanos, né? E o rei no seu canto. Então, o recado que a primeira geração, dimensão de direitos humanos, passa, né, para o Estado, na época, né, a figura do rei, e hoje, né, o Estado, o poder público que a gente conhece, as autoridades, né, é o que? Olha, abstenha-se de se meter na nossa vida, de invadir a nossa esfera privada, né, a nossa esfera de vida, de liberdade, né, os nossos bens. Né, se tu quiser invadir a nossa vida, a liberdade, nosso devido processo legal, que seja com base nas leis. Né? Não de forma arbitrária. Então, sim, ó, não te mete aqui. Tá? Fica no teu canto. Então, por isso, pessoal, que a gente diz que os direitos de primeira geração, dimensão, direitos civis e políticos, trazem uma marca, uma natureza negativa. Porque eu digo o que para o Estado? Ó, não te envolve. Eu busco do Estado um não agir, que ele não haja, que ele não intervenha, que ele não se envolva. Eu busco que ele se abstenha das relações da sociedade. Tá? Por que eu busco isso neste primeiro momento? Porque eu estava cansado do Estado invadir a minha casa, invadir a minha vida sem autorização. Então, né, quando surge essa revolução, o que se busca? Lá, a Revolução Francesa, né, ou antes disso, né, em 1215, lá na Magna Carta do João Sem Terra, busca-se justamente isso. Olha, eu estou cansado do Estado invadir a minha casa. Então, agora, ó, não vem, não intervém, fica no teu canto aí. Tá?
Pense comigo, uma pessoa que seguidamente invade a tua casa, sem a tua permissão, né? Ela entra na tua casa. Quando vê, ela entra, tá lá, bagunça, depois sai, tá? E aí tu tá cansado disso, e aí tu resolve dar um basta nisso, tá? Vou dar um basta nisso, não pode mais invadir. Para invadir tem que pedir a minha autorização, tem que falar comigo antes, tal, tal. Então o que que tu diz para essa pessoa? Ó, não faça, fica no teu canto, não intervém aqui, não entra na minha casa. Te abstém disso, tá, pessoal? Então, basicamente, era isso. Nesse momento, os direitos de primeira geração são direitos negativos, liberdades negativas, tá? E a marca, né? Lembra que eu disse para vocês que as 3 gerações de direitos humanos, ó, elas vão ser demonstradas, representadas no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. E essa primeira geração de direitos humanos que surge, né, ela, então, representa os direitos de liberdade, ou seja, liberdade individual. Deixa a gente aqui livre, que a gente se resolve, e tu, Estado, tu, soberano, tu, rei, fica no teu canto. Não venha intervir no nosso meio. Se abstenha de se envolver aqui. Cada um no seu quadrado. Tá, pessoal? Então, se perguntarem para vocês, quais são os direitos de primeira geração, a primeira geração de dimensão de direitos humanos, são os direitos civis e políticos. Tá? Direito à vida, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito ao devido processo legal, tá? Direito ao voto, tá, pessoal? Beleza? E qual é a natureza? Natureza negativa. Por que natureza negativa? Porque eu digo para o Estado, ó, não faça, não haja, não intervenha na minha relação, na minha casa, na minha vida. Fica na tua, no teu canto. Eu busco do Estado que ele se abstenha de intervir, que ele não intervenha na nossa relação. Tá, pessoal? Beleza? Então, basicamente, isso é os direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Tá? Liberdades negativa. Protejo o indivíduo, a liberdade individual de cada um. Tá? Beleza, pessoal? Eu digo para o Estado, ó, stop, pare, fica na tua, que a gente aqui, a gente se resolve. Tá? Beleza, pessoal? Beleza. Ou seja, e aí o poder público, o Estado, ele fica no canto dele. E a sociedade aqui, ela vai se regulando, ela vai se resolvendo. Por isso que eu chamo de Estado liberal, né? Ou seja, que tem liberdade para resolver as suas questões sem a interferência do Estado, né? É como dissesse para as autoridades hoje, para o Estado, para o poder público, né? Para as nossas autoridades, né? Ó, vocês fiquem aí que a sociedade civil, a gente se resolve aqui. Tá? A gente vai criando as nossas regras aqui e vai se resolvendo sem problema. A gente só quer que vocês, o poder público, o Estado, não intervenha. Tá? Beleza, pessoal? Beleza. Esses são os direitos de primeira geração. Só que, né, nem tudo é perfeito. E, com o passar do tempo, né, o que aconteceu? Né? Esta sociedade que estava cansada de ser explorada, de ser saqueada, né? De ser de forma arbitrária, abusiva, ter a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, seus bens invadido pelo rei, pelo soberano, né? E aí essa sociedade, num primeiro momento, consegue dar um basta no rei e diz para o rei, olha, agora, né, a gente não quer que tu intervenha aqui, que tu fique no teu canto. A gente consegue os direitos da primeira geração. Só que aí o rei, né, o Estado, meio que, então, se limita, né, ao canto dele, em tese, e deixa que a sociedade vá se organizando, trabalhando. Só que aí, com o passar do tempo, o que acontece? Começa a acontecer, né, muita desigualdade, né? Começa a acontecer os problemas em sociedade. E aí surge a necessidade de que o Estado seja chamado, então, agora para intervir, para regular esses problemas. O que acontece? É como se fosse assim, na nossa casa, né? Somos 4, 5 irmãos, né? E a gente tem o pai e a mãe. Tá? E aí o pai e a mãe, a gente tá lá no quarto brincando, e quando vê o pai e a mãe, como são os donos da casa, eles invadem o quarto a horas que eles querem. E a gente, cansado disso, o que a gente diz? Ó, a partir de hoje, ó, conversa com o pai e a mãe, vocês fiquem lá no quarto de vocês, quando vocês forem entrar no quarto, batam na porta, tá? Não intervenham, tá? Que a gente se resolve aqui, a gente é irmão, a gente se resolve.
Tá? Beleza, direitos de primeira geração, né? O que tu busca do pai e da mãe? Um não agir, um não fazer, né? Uma abstenção em invadir o quarto. Só que o que acontece? Aí o pai e a mãe, beleza, então a gente não vai invadir, quando a gente precisar a gente avisa e tal, né? Vai ter regra então agora, beleza. Só que aí esses 4, 5 irmãos aí, né, bah, agora sim tá tudo certo, agora a gente vai poder se resolver entre nós. Aí começa que o maior começa a oprimir os menores e começa a dar briga. E aí a coisa se torna meio que insuportável. E aí o que se busca agora? Se busca então um dos irmãos ou mais de um se levantam lá e chamam o pai e a mãe. Ó, a gente não queria que vocês viessem, intervisse, mas não tem como sustentar. Deu problema, deu ruim, deu errado, a gente não está conseguindo se resolver, tem gente oprimindo, né? Existe muita desigualdade, eu não estou conseguindo isso e aquilo. Então, Estado, pai e mãe, vocês vão ter que vir, intervir e criar regras e resolver isso e ajudar aquele que tem menos, né, para poder equilibrar as coisas. Neste momento, pessoal, vai surgir os direitos de segunda geração, tá? Então, o que acontece? No desenrolar da história, ali pelo final do século XVIII, começo do século XIX, nós temos a Revolução Industrial, tá? Ou seja, é a passagem ali do manual para a máquina, né? Para a indústria. Tá? Quais são as características? Né? Avanço tecnológico, mecanização, crescimento das indústrias, né? Urbanização, aumento da produção, da eficiência econômica. Só que o que era positivo também se torna negativo. O que acontece? Qual é o impacto social, impacto para a sociedade, para as pessoas, né? Da Revolução Industrial? Tá? O impacto que se tem ali dessa situação é o quê? Condições de trabalho, ó, precárias, degradantes, jornada de trabalho longas, extenuantes, de 12 a 16 horas, tá? Um ambiente de trabalho perigoso e insalubre, tá? Baixos salários e ausência de direitos trabalhistas, e aí surgindo muito problemas sociais, ou seja, exploração infantil, criança trabalhando 12, 16 horas, exploração do trabalho das mulheres, mulheres grávidas também trabalhando esse período de horas, tá? Crescimentos de favelas e habitação superlotadas, desigualdade social acentuada e a pobreza urbana. Tá? Ou seja, pessoal, ó, naquele primeiro momento da primeira geração de direitos humanos, né? O Estado se abstém, fica no canto dele e a sociedade vai se resolver. Só que na sociedade, quem tinha mais, quem tinha grana, né, a burguesia, né, os donos do capital, começaram o quê? A explorar quem tinha menos. Começaram a explorar a mão de obra, né, lá na indústria, lá, começaram a fazer com que as pessoas na indústria trabalhassem 12, 16 horas, não tinha regra, não tinha direito trabalhista, homem, menino, idoso, criança, mulher grávida, né, todo mundo trabalhando sem regra nenhuma, de jornadas extenuantes em ambientes perigosos e insalubres. E aí o que acontece? A sociedade vai se indignando, né? Vai surgindo manifestações. Né? Ó, isso não está certo, isso está errado, está morrendo criança, está morrendo mulher, está morrendo idoso, está morrendo trabalhadores, né? Tem criança trabalhando, tem mulher grávida trabalhando, tem idoso trabalhando, as pessoas estão trabalhando 16, 12 horas. Então, pessoal, surge pessoal aí, os movimentos, as manifestações de indignação contra isso. Tá? E os pedidos de que, olha, o Estado tem que intervir, o Estado tem que vir, tem que aparecer para resolver isso aí. Né? O que está acontecendo? O Estado tem que chegar. E aí, então, pessoal, surge, né, neste momento aí, né, a primeira, a segunda geração de direitos humanos. Ou seja, segunda dimensão, geração de direitos humanos. O Estado social, ou seja, o Estado intervindo na sociedade, o Estado de bem-estar social, ou seja, o Estado, o poder público, agora, ele intervém, ele vai agir para poder trazer regras, trazer direitos trabalhistas, trazer direito à saúde, trazer direito à educação, à seguridade social, ou seja, são os direitos econômicos, sociais e culturais, são os direitos lá do artigo 6º da Constituição Federal que estão surgindo, ou seja, garantir direitos para promover a igualdade
de oportunidades e reduzir as desigualdades sociais. Tá? A segunda geração de direitos ela é marcada pelo lema igualdade, ou seja, eu busco igualar, manter quem tem menos, né? Eu busco igualar, ou seja, reduzir as desigualdades sociais, garantir, promover as mesmas oportunidades. Tá? Certas camadas mais vulneráveis eu busco proteger. Eu busco proteger as mulheres, os idosos, as crianças. Então, quem tem menos, né? Então, direito ao trabalho, direitos trabalhistas, direito à saúde, nós temos o SUS, né? Uma política pública do Estado. Quem é que fez? O Estado. Então, é o Estado fazendo, é o Estado agindo, é o Estado intervindo, é o poder público. Direito à educação, nós temos o ProUni, FIES, SISU, tudo isso são políticas públicas, né? O Estado agindo, criando políticas públicas para poder promover, para poder incluir, garantir oportunidades, igualdade de oportunidades, aquelas pessoas que não teriam essas condições. Então aqui o Estado ele vem e intervém, né? Ele intervém na sociedade para poder garantir essas oportunidades e reduzir essas desigualdades, tá? Aí eu digo que eu tenho uma natureza positiva dos direitos de segunda geração ou dimensão, tá? Natureza positiva. Por que natureza positiva? Porque eu busco do Estado o que aqui? Um agir, um fazer, tá? Eu chamo o Estado para que ele faça, para que ele haja, tá? É algo, ele vai ter um agir, uma natureza positiva. Tá? Ou seja, o Estado, através de ações, de leis, intervém, né, na sociedade para garantir condições dignas de vida. Né? Temos aí o Bolsa Família. Tá? Imagina se o Estado não intervisse com programas, com políticas públicas. Muitas pessoas morreriam de fome. Tá? Beleza, pessoal? Então o Estado vem prover bens e serviços, vem prover um mínimo para que essa pessoa tenha dignidade. Lembram que a base lá dos direitos humanos é a dignidade, o respeito à dignidade. A pessoa que não tem o que comer não vive com dignidade. Tá? Beleza, pessoal? E se torna uma coisa. E o ser humano não pode ser coisificado. Exemplos aí de direitos de segunda geração ou dimensão, né? Nós temos o direito ao trabalho, saúde, educação, seguridade social, né? Então, leis trabalhistas foram criadas para garantir direitos, SUS, né? A política pública de saúde, educação, seguridade social, tá? Beleza, pessoal? Então, depois, no próximo bloco, a gente aprofunda mais essa questão aí, tá? Falo mais um pouquinho, tá? Mais exemplo para vocês. E a gente, no próximo bloco, a gente também vai trabalhar quais foram os marcos, né, dos direitos de segunda geração e dimensão. Né? A gente vai ver que é o ali no pós Primeira Guerra Mundial, que surge essa necessidade por direitos de segunda geração, dimensão, esse agir do Estado, que o Estado intervenha na sociedade. Né? E a gente vai ter como um marco aí a Constituição mexicana e a Constituição alemã de Weimar, tá? Que vai trazer esses direitos, vai garantir esses direitos sociais, né? Esse estado de bem-estar social. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, finalizo por aqui esse bloco. No próximo bloco, a gente dá sequência trabalhando com esses marcos, tá? E já caminhando para os direitos de terceira geração. Forte abraço e bons estudos.